Olá, meu nome é Yara Luísa Chamunadawa e eu estou aqui para o terceiro vídeo da série Encontro com Mestres. Nesse vídeo eu quero trazer um questionamento e uma reflexão de como nós vemos o Mestre. Conversando até com algumas pessoas, alguns amigos, eu trouxe a questão de que no Ocidente, de uma forma em geral, e no particular aqui no Brasil, nós temos uma visão muito deturpada do que é ser um mestre, né? Do que é o mestre. Porque nós achamos que todo aquele que é um mestre, e que a gente já tem a convicção de que é um mestre, tem que ser um ser de pura luz, de pura amorosidade, de pura serenidade, de pura gratidão, de puro acolhimento, de infinita paciência, de infinito cuidado, né, e carisma. E na realidade, tudo isso é uma grande deturpação, porque o mestre ele é aquilo que ele precisa ser, né? E nós temos essa deturpação que se transformou numa visão cultural, inclusive, que, como eu falei no primeiro vídeo, a gente aprende desde muito cedo, né, desde criança, de que os mestres são assim e assim nós devemos ser também, seguindo os seus exemplos, porque... E aí quando a gente começa, quando a gente desperta, né, e começa a nossa jornada de ascensão e encontra o mestre, né, que vai ser aquele mestre guia e professor na nossa jornada, a gente acha que ele também deve ser e agir dessa mesma forma, que a gente sempre conheceu e conceituou um mestre, como Sananda, por exemplo, né? Jesus, Mãe Maria, um São Francisco de Assis, uma Irmã Dulce. E, na realidade, todos esses mestres, eles, dentro da sua personalidade humana, tinham também as suas questões humanas, as suas vivências humanas, os seus conflitos, as suas sombras, né, as suas dificuldades, que tiveram que enfrentar também nos seus processos de ascensão e iluminação. E quanto mais mestres se tornavam, né, menos luz, menos amor e menos paciência eles se tornavam também, porque eles se integravam a tudo que eles eram, né, e eram aquilo que eles precisavam ser em cada momento de sua manifestação aqui nesse planeta. E nessa visão deturpada, né, de quando nós encontramos o nosso mestre e queremos que ele seja a nossa babá, né, o nosso cuidador, né, que ele seja a nossa mãe e o nosso pai, que a gente sempre desejou, né? Isso é uma grande inverdade, uma grande ilusão que nós contamos para nós mesmos, né? Porque o mestre ele vai ser para nós e para qualquer iniciado aquilo que ele precisar ser. E aí eu trago exemplos de mestres do Oriente, né, que é uma visão totalmente diferenciada da nossa visão ocidental do que é um mestre.
Porque no Oriente, né, nas escolas iniciáticas do Oriente, seja no budismo, seja no hinduísmo, né, no Vedanta, existe uma disciplina, né, e um rigor muito maior aos iniciados, justamente porque os mestres sabem que é através desse rigor e dessa disciplina, e muitas vezes do não acolhimento, né, às carências humanas, que o mestre vai fazer com que o iniciado ele siga o seu caminho, né, e passe para a próxima fase que ele precisa passar. Então, aquele iniciado que procura o acolhimento, ele não está atrás da sua ascensão, ele está atrás de suprir a sua carência. E ele supre isso através das imagens, né, e dos conceitos dos mestres que nos foi passado no Ocidente. E que não é uma verdade, né? Foi uma história que foi contada para nós e que nós acreditamos por conveniência. Porque aquele iniciado que busca de fato a sua ascensão, que busca de fato a sua iluminação, ele não vai se sentir dolorido, condoído pelas palavras duras de um mestre, né? Pela disciplina de qualquer escola que ele pertença, né? De qualquer ashram que ele pertença, por exemplo. E aqui eu trago até um exemplo de escolas budistas que o mestre ele usa inclusive disciplinas físicas, né? Com seus iniciados, quando os estudantes estão lá em meditação e começam a adormecer, são usadas bastões, né, para bater nas costas do estudante para que ele acorde e continue ali a sua meditação, né, e a sua disciplina. E dentro dos ashrams, né, na Índia também, não existe ali aquele cuidado, né? Todo mundo que está ali tem que comer o que é servido, tem que conviver e limpar, né? Fazer parte da rotina do ashram, né? Das atividades diárias de limpeza, de convivência, né? Dentro ali da cultura que ele está inserido. Então, tudo isso faz parte, né, do processo de aprendizagem, de aprendizado, né, do iniciado, para que ele possa sempre estar seguindo um passo à frente. Porque o caminho do acolhimento e essa visão deturpada que nós temos, né, aqui no Ocidente desse acolhimento o tempo todo, né? Não é que o mestre não possa acolher, ele acolhe também se for o caso e se for a necessidade, mas nem sempre, né? Isso não é uma regra. Então, essa disciplina é que vai fazer o iniciado caminhar, né? E fazer o reconhecimento do seu próprio mestre interno. E aí sim ele vai olhar o mestre que lhe serviu como guia, que lhe serviu como professor, como de fato ele é, e não como a imagem que foi vendida para nós, seja no nosso país, né, no Ocidente, dentro do nosso país, dentro da nossa casa, dentro daquilo que a gente foi culturalmente criado. Porque ele vai ver que o mestre, ele é a manifestação plena, e a manifestação plena, ela não é só luz e ela não é só amor, né? Inclusive, eu trago aqui, né, um questionamento e uma reflexão em relação ao grande mestre Sananda, né, que nos disse
que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele jamais nos disse que era o amor. Por que será que ele não disse que era o amor? Então, eu termino aqui esse vídeo com essa reflexão para que a gente questione como é que nós estamos enxergando os mestres, de uma forma em geral, e o mestre que nos serve como guia. Viu Omni Home. Muito obrigada.